Muito bem, gente, nosso entrevistado de hoje aqui é o Ademilton Júnior, ele que é brevense, né, atleta de karatê. E um detalhe, já representou a seleção brasileira. Nós, como brevenses, temos muito orgulho dele, porque ele já levou o nome de Breves muito longe na modalidade karatê. E mais uma vez, claro, teve convocação da seleção brasileira de karatê e ele está na lista mais uma vez. Ademilton, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Você estava treinando até agora há pouco. Fica à vontade para falar com a gente. Povo de Breves que ainda não te conhece, fale um pouco da sua biografia. Como foi que você conheceu o karatê, através de quem? Então, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês da Vic TV. O karatê, ele entrou na minha vida como um convite de amigos da escola. E eu iniciei no projeto Arte de Educar, que era ministrado pelo professor Thiago Miranda no ano de 2014. Então esse ano faz 10 anos que eu estou na modalidade karatê. O karatê entrou na minha vida para mudar, literalmente. Eu tinha sobrepeso, então, além do karatê entrar na minha vida como uma questão de atividade física, para eu me cuidar mais, ele foi totalmente importante na questão disciplinar também, e principalmente na questão de ciclo de amizade, construir várias amizades dentro do karatê, não só aqui em Breves, mas como hoje no Brasil todo. Ademilton, fala pra gente agora sobre a questão da tua família, dos familiares. Alguém já praticava algum tipo de esporte? Você teve influência de alguém da família para seguir a carreira como atleta? Então, na minha família, eu não tive nenhuma influência assim para praticar. Mas, claro, que a minha família dá todo o apoio para mim. A gente até brinca, né, que aqui em casa eu tenho meus pais e eles também são meus patrocinadores. Porque, infelizmente, né, pela inviabilização de recursos, tanto municipais como estaduais, eles acabavam patrocinando as minhas competições. E aí, às vezes, ficava pesado, mas eles acreditaram no meu sonho e hoje aí a gente vem colhendo esses frutos aí com as minhas conquistas, que não é só minha, mas eu compartilho junto com eles e com todos que ajudaram e ajudam ainda nesse ciclo aí. Ademilton, agora fala pra gente, qual foi a primeira competição que você participou? Como é que foi entrar, né, lá na área que pratica o karatê? Como é que foi a sensação? Então, a minha primeira competição, eu não tenho memórias muito boas não, porque eu estava iniciando ainda, foi aqui em Breves mesmo, o Campeonato Paraense do estilo Genseryu, que foi o estilo percussor aí por algum tempo aqui em Breves. Foi ministrado pelo sensei Thiago, agora está com o sensei Railson, e foi no ginásio Ferdinando Costa e Silva. Eu fiquei com a medalha de 3º lugar na época, e para mim fiquei muito feliz, né? Mas sem imaginar o quanto o karatê me esperava ainda, mas plantei a sementinha ali para colher com certeza mais na frente. Ademilton, agora fala a sua primeira competição, fora aqui do município de Breves. Você viajou para onde? Onde foi? Como é que foi essa experiência? Você já tinha caído a ficha que você ia mesmo querer seguir essa vida de atleta de karatê? Então, a minha primeira competição fora do município foi em Belém, que foi uma seletiva para entrar na seleção paraense de karatê. E aí, quando a gente entrava na seleção paraense, aí a gente começava a competir a nível nacional. Eu lembro que foi em 2017, em Belém, que me habilitou para eu competir meu primeiro campeonato brasileiro, que foi em Manaus, em 2017, onde foi uma grande delegação de Breves. Inclusive, eu sinto até saudades, porque hoje praticamente só sobrou eu daquela delegação, mas que foi uma viagem inesquecível, não só pelo título de campeão brasileiro naquela etapa de Manaus, mas sim por ter aquelas pessoas por perto para compartilhar momentos inesquecíveis nessa carreira aí como atleta. Ademilton, você falou em medalhas. Essa primeira medalha eu sei que você me falou que não está aqui, né? E quanto essa primeira medalha representa para você? Eu acho que pela idade que eu tinha e pelo pensamento de euforia ainda com o início das competições, a primeira medalha para mim, ela representa o início de uma caminhada e um sonho realmente. Foi uma realização ter uma medalha tão importante, principalmente em Campeonato Brasileiro, já estreando com medalha de ouro, competindo com atletas já de alto nível de outros estados. E ali deu para perceber que dava para continuar perseguindo o sonho
de buscar medalhas internacionais no futuro bem próximo. Fala para nós agora sobre sua primeira competição internacional. E aí, como é que foi? Você viu assim, caramba, é o que eu quero mesmo. Então, a primeira vez que eu entrei na seleção brasileira, que me habilitou para eu conseguir ir para uma competição internacional, foi na seletiva nacional em Recife, em 2019. Eu consegui a vaga na seleção brasileira, junto com uma amiga de projeto também, e fomos para o Campeonato Pan-Americano em Guayaquil, no Equador. E uma história bem curiosa sobre essa conquista da vaga da seleção é que no Campeonato Pan-Americano eu acabei indo muito mal. Jovem ainda, categoria sub-14, e aquilo me abalou um pouco, porque a derrota ainda não estava entrando na cabeça que eu tinha sido derrotado. Mas aí eu comecei a criar uma mentalidade de atleta campeão nessa competição, porque depois dessa competição percebi que a derrota não deve ser tratada apenas como derrota, mas deve ser tratada como aprendizado. Pós-pandemia, em 2020 não tivemos competição, mas pós-pandemia, em 2022, eu entrei na seleção brasileira novamente e fui para o Campeonato Sul-Americano no próprio ginásio que eu tinha competido o Campeonato Pan-Americano em 2022, em Guayaquil, novamente, 2 vezes indo para a cidade de Guayaquil, no Equador. E, como eu lhe falei, a mentalidade me ajudou muito em contornar a situação da derrota que eu havia sofrido em 2019 e eu consegui me consagrar campeão sul-americano em Guayaquil, no mesmo cotô e no mesmo ginásio em que eu havia perdido o Campeonato Pan-Americano em 2019. Então, 3 anos aí de amadurecimento mental, físico e muito treino me levaram aí de um derrotado, entre aspas, para um campeão sul-americano invicto em Guayaquil, no Equador. Vamos falar sobre suas conquistas agora. Estou vendo aí no seu lado, você tem algumas medalhas. Fala da importância dela aí pra gente. Então, essa conquista do sul-americano no Equador, acredito que foi uma das mais marcantes. Essa aqui é a medalha de campeão sul-americano na cidade de Guayaquil, no Equador. Foi marcante por alguns motivos, mas eu considero um principal motivo por dedicar a um amigo brasileiro. E nessa competição, sempre são 2 representantes brasileiros em uma categoria. E o meu colega, companheiro de categoria, foi impossibilitado de lutar nessa competição, pois ele tinha uma deficiência, ele não possuía uma das mãos. E conseguiu a vaga na seleção, suando, e eu prometi para mim mesmo que eu ia lutar não só para mim, mas ia lutar por ele. E graças a Deus, por mim e por ele, eu consegui essa medalha de ouro aqui, representando a categoria, representando o nosso Brasil. Essas outras aí que estão no seu lado, então, Demilton, pode falar pra gente. Eu separei essas 3 porque são as mais marcantes. Essa aqui é do Campeonato Pan-Americano, que foi o evento até agora de mais grande nível que eu participei. Acabei batendo na trave. Novamente, bati na trave, mas consegui a medalha de 3º lugar entre 20 atletas de toda a América, incluindo ali os Estados Unidos, México e América Central. Consegui essa medalha de 3º lugar no Campeonato Pan-Americano. Bati na trave na semifinal, fui impossibilitado de ir para a final, mas na disputa de 3º lugar contra um atleta dos Estados Unidos, consegui garantir o 3º lugar para o Brasil. E essa medalha significa uma realização também de um sonho, que era não só medalhar no Campeonato Sul-Americano, mas também no Campeonato Pan-Americano. E, por fim, a medalha do Campeonato Brasileiro, um 3º lugar. Você pode olhar para mim e perguntar, poxa, um 3º lugar no Campeonato Brasileiro? Essa medalha é marcante para mim, porque foi do ano passado, de 2023. 2 meses antes dessa conquista, eu acabei deslocando o meu dedo, que eu até passei por cirurgia, no Campeonato Pan-Americano do Chile, em Santiago. E os médicos falaram para mim que eu não ia conseguir lutar mais no ano. E aí foi um baque para mim, fiquei muito triste, emocionado, porque eu iria terminar meu ano na categoria júnior sem conseguir lutar novamente e apenas com uma lesão. E então a mamãe e o papai sempre brigaram comigo, olha, tu não vai voltar a lutar, até o médico liberar
E aí, quando eu tirei o pino que ficou no meu dedo, acho que foi umas 3 semanas antes da competição, eu foquei na fisioterapia, ia pra fisioterapia, chorava de dor na fisioterapia, mas eu consegui a minha recuperação, comprei a passagem, fui pro campeonato e entre 23 atletas do Brasil eu consegui ficar com o 3º lugar e eu fui impossibilitado de lutar a final justamente por estar com muita dor e não conseguir mais, mas foi uma superação realmente para mim, essa medalha aqui, por isso que ela significa bastante também para mim. Esse troféu aí, fala pra gente, eu acho que tô falando em nível nacional, é a maior conquista, eu acredito, né? Então, o troféu, ele é uma iniciativa lá da TV Liberal, né? Filiada à Rede Globo. É o troféu Rômulo Melrana, que premia os melhores atletas do estado do Pará em várias modalidades. Então, esse troféu aqui, ele é muito importante justamente pela mídia e tudo mais, por dar mais visibilidade ao atleta, pela bolsa que foi oferecida. E acredito que foi uma recompensa, não só minha, mas sim de anos de projeto social que é desenvolvido em breves aqui e continua sendo desenvolvido em breves. Esse troféu eu dedico não só a todos que fizeram parte, mas sim realmente ao projeto social, que tem o fator de tirar a criança da marginalidade das ruas, levar para o esporte, para que ela consiga seguir a carreira aí e traçar caminhos melhores na sua vida. Bora falar agora da convocação, Ademilton. 6ª convocação para a seleção brasileira, né? Como é representar o teu país em uma competição desse nível? Eu acho que a experiência da seleção brasileira é muito boa. Não só por ser seleção brasileira, mas pelo que a seleção brasileira significa. Por exemplo, a vivência dentro dos bastidores é muito prazerosa, estar ali junto com os melhores do Brasil e saber que você está ali porque você treinou muito, conquistou seu caminho ali. Então acredito que representar a seleção brasileira não é só colocar o escuro no peito, mas vivenciar tudo o que a seleção brasileira te propõe. Estar com os melhores ali é sensacional, é fora da curva. Agora, Ademilton, para a gente encerrar essa entrevista muito bacana, qual a sua mensagem deixa para o povo brevense, povo brasileiro, para aquelas pessoas que têm vontade de aprender, de praticar a arte marcial karatê? Nunca desista dos seus sonhos. É a frase mais clichê que existe, mas querendo ou não, essa frase ela representa não só no karatê, mas também representa em todos os esportes aqui da cidade. Breves é um celeiro de talentos, não só no karatê, quanto no basquete, no futsal, em diferentes esportes e modalidades. Breves tem muitos talentos a nível nacional e internacional. Deve ser investido em Breves mais no esporte. Breves tem capacidade de ter atletas olímpicos futuramente. E acredito que, se Deus quiser, futuramente vou estar aí levando mais uma vez o nome Breves para quem sabe uma Olimpíada e representando a nossa cidade aí no lugar mais alto do mundo. Essa é a mensagem que eu deixo. Obrigado, galera. Tamo juntos.